Quando nós passamos um tempo com Deus, a gente entende que tudo que a gente viveu durante a semana, a partir do momento que a gente para e buscamos a presença de Deus, do Senhor, nós entendemos que tudo que nós vivemos no dia a dia nos cansa e nos faz sentir para baixo. Tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós sentimos, seja por meio do ambiente, das pessoas e das situações, querendo ou não, mesmo que nós vivemos em constante oração e santidade, tudo isso influencia de certa forma com uma carga negativa. As pessoas no trabalho, enfim, tendem a reclamar da situação, tendem a passar notícias que veem na televisão, onde quer que esses meios de comunicação se propague para poder levar a informação social. E as pessoas elas veem as más notícias e repassam para os outros. Além de nós termos os nossos problemas e afins, nós temos que aturar essa carga negativa, nos bombardeando por meio da tecnologia, da comunicação, da televisão. E o indivíduo, ele vê isso, ele não se conscientiza que ele tem que ser boca de Deus nessa terra. Mas em vez disso, ele simplesmente propaga mais a desgraça ainda. Ele busca não levar o reino de Deus, o evangelho, que significa boas notícias, boas novas. Ele leva más notícias para as pessoas. Ele fala: olha, você viu o que aconteceu? Assaltaram um banco lá, mataram 3 pessoas. Olha que acidente. E na medida do tempo que a gente vai percorrendo ao longo da semana, tudo isso vai nos cansando, nos castigando, fazendo a gente pensar qual o motivo da existência e, sinceramente, por que eu estou aqui não faz sentido. É só trabalho, é só reclamação, contas para pagar. Nós temos que esperar não aquilo que os nossos olhos carnais veem, mas devemos esperar aquilo que os nossos olhos espirituais nos proporcionam. E somente através de uma vida de oração, uma vida em santidade, de busca constante a Deus, você vai conseguir se desvincular dessa realidade que o mundo ele propaga, que é a desgraça humana. O ser humano, como eu citei, ele não quer ser boca de Deus nessa terra. Muito dificilmente. Eles propagam aquilo que o diabo faz no mundo, as desgraças. Em vez de levar uma palavra de conforto que leve a pessoa a gerar um pensamento positivo e essa pessoa ela consiga se levantar e ter forças para percorrer a sua semana de uma maneira mais agradável e tenha forças para lidar com os problemas e afins. Se você for ver, se você separa, por exemplo, um tempo no final de semana para buscar a Deus, jejuar, fortalecer o seu espírito e mortificar os seus membros carnais, você vai ver o quão próximo você fica de Deus e o quão inclinado você fica a essa visão espiritual que eu acabei de citar, que fica em Hebreus capítulo 11. E tudo isso, por meio da oração, se torna real. A gente transmuta e cristaliza tudo por meio de um pensamento positivo e real, voltado para aquilo que nós podemos ver através da mente de Cristo. Nós deixamos de enxergar com os olhos desse mundo. Porque a palavra de Deus ela nos diz que nós não devemos nos amoldar a este mundo, mas que nós devemos renovar a nossa mente continuamente para que possamos compreender qual é a boa e perfeita vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda que tudo isso que acontece no mundo é feito para te desanimar, para fazer você enxergar a tempestade. O problema em si, que nem Pedro, quando ele pediu para andar sobre o mar, sobre as águas, Jesus ele disse para vir. Porém, Pedro ele não olhou focado para Jesus na sua trajetória de início até o fim. Ele só olhou primeiramente, mas depois, vindo as dificuldades, ele simplesmente se abalou, parou de olhar para Jesus e afundou. Então entenda que tudo que esse mundo prega, tudo que esse mundo se inclina a fazer, é feito para te distrair, para que você não se volte para dentro e para que você se volte para tudo que você enxerga. Tudo aquilo que você enxerga é feito para te distrair, para ocupar a tua mente com preocupação, e as pessoas elas estão
endemoniadas, e elas simplesmente levam a voz do diabo. Muitas pessoas são a voz do diabo. Além da televisão ser um mecanismo que o diabo usa para propagar através das notícias, das informações, tudo que acontece nesse mundo por meio da comunicação, dos sistemas de informação, da televisão e afins, o diabo ele também usa as pessoas como aliado para propagar a desgraça. E a maioria das pessoas que o diabo usa estão inconscientes, porque elas não pensam por si mesmas e não buscam a Deus, e conseguem só enxergar a desgraça e acham que estão buscando conforto ao outro indivíduo, contando a desgraça que ele vê, para se consolar a si mesmo, falando da miséria e tudo mais que acontece de errado. Mas esse indivíduo ele não se volta para Deus e não busca conselho em Deus, para quando ele se volte para ele consiga enxergar através de uma perspectiva de vida positiva que leve ele a encontrar esperança e a falar de coisas boas, para fazer o outro se levantar. Porque nós, além de todas essas preocupações, problemas do trabalho, da faculdade, enfim, tudo isso faz a nossa mente se preocupar, causa tensão, causa tudo isso. E além disso, nós temos que lidar com as pessoas que muitas vezes querem falar daquilo que elas acham e pensam que estão sendo boas ou que estão falando algo inteligente, mas só estão sendo bocas do diabo. Então eu vos peço, não sejam esse tipo de pessoas. Sejam pessoas que levam o Evangelho. O Evangelho significa boas novas. Não leve más notícias para as pessoas, leve o Evangelho. Leve boas notícias. Seja através do seu comportamento, da sua maneira de ser, seja através das suas palavras. Para que as pessoas olhem para ti e sintam uma vontade de seguir o rumo que você está seguindo também. Não seja aquilo que a mídia propõe. Seja aquilo que Jesus Cristo é. Nós devemos ser a imagem e semelhança de Deus. Não devemos ser a imagem e semelhança da televisão, o que quer que seja. Não se amolde a esse mundo. Renovem a mente de vocês continuamente, para que vocês possam entender qual é a boa e perfeita vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que eu tenho para deixar. Em nome de Jesus Cristo. Amém.